bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, o versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ouçamos o primeiro hino desta manhã: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de convidar você a se dirigir a Deus em oração, fazendo a sua confissão de pecados a Ele. Eu faço a oração e você é convidado a elevar os seus pensamentos a Deus, pensar na sua vida, pedir perdão pelas coisas erradas que fez e pelas coisas boas que deixou de fazer. Oremos. Senhor nosso Deus, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, desde o início da história da humanidade, nós nos temos revoltado e pecado contra Ti. E assim seguimos ao longo da história. Nós somos teimosos, tendemos a não ouvir a Tua voz bondosa, que quer nos conduzir pelo bom caminho, e assim fazer com que vivamos felizes. Nós teimamos em não ouvir a Tua voz, nós teimamos em nos desviar do caminho que é do Teu agrado. Nós reconhecemos neste momento a nossa culpa diante de Ti e queremos pedir por Teu perdão. Tu conheces os nossos caminhos e os nossos descaminhos. Sabes do nosso deitar, do nosso levantar, nos conheces até o último fio do nosso cabelo, e sabes onde nos desviamos da Tua vontade e onde pecamos. Colocamos tudo diante de Ti e imploramos: perdoa-nos por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por nossos pecados. É em nome dele que nós pedimos perdão. Amém.
E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa e anuncia o perdão através de Isaías capítulo 43, versículo 1. Assim diz o Senhor que te criou: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O perdão de Deus anuncio em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Deus nosso Senhor, nós chegamos diante de Ti e Te agradecemos pela graça do Teu perdão, dado a nós através de Teu Filho, Jesus Cristo. Nada fizemos para merecer esta grande graça, mas Tu a dás a toda a humanidade, porque Tu nos amas, Tu queres o nosso bem. Por isso, nós queremos pedir-te, ó Deus, que em nosso coração esteja firmada a fé em Ti, e que nós, em gratidão por tudo que Tu fizestes e ainda fazes por nós, que nós possamos permanecer firmes nesta fé e Te servir em amor. Deus nosso Senhor, nós pedimos por este momento de celebração, para que continue a ser abençoado por Ti. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que agradecemos e pedimos. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Não temas, pois, que eu te remi. 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 Agora Tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O seu amor não mudará, o seu amor não mudará, o seu amor não mudará, descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, feliz minha alma está. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, se erguem com vigor. E quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, e quem vencer, alegre-se, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a Ti pois louvarei, Senhor, a Ti pois louvarei, Senhor, a Ti pois louvarei, tão grande é Teu amor. E nós queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão,
de Oséias capítulo 6, os versículos 1 a 6, onde o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Assim o povo de Israel fala, e assim ele quer se dirigir a Deus. Mas o Senhor Deus responde, continua o texto: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. O que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazerem ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Até aqui estas palavras do profeta Oséias, que nos traz a vontade de Deus em relação ao povo de Israel e também em relação a nós. E felizes somos nós se ouvimos as palavras de Deus, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos dizem. Amém. Irmãos em Cristo, eu inicio as minhas considerações dizendo que na história da religião houve 2 grandes modificações e revoluções. A primeira delas foi o monoteísmo. O Deus testemunhado na Bíblia, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único Deus. Não há outros deuses além dele, outros deuses verdadeiros. É isso que diz o primeiro mandamento. E esta afirmação é algo inédito e extraordinário para a época de Moisés, quando foram dados os mandamentos ao povo de Israel, onde nós vemos esta afirmação como algo extraordinário, porque todos os povos no Oriente, onde o povo de Israel vivia na antiguidade, tinham vários deuses. Assim era no Egito, na Mesopotâmia, entre os gregos, também na região da África, em todos os povos do Oriente Antigo havia o politeísmo. Essa tendência humana de buscar o politeísmo continua nos nossos dias, mesmo com o cristianismo, com a criação de santos no catolicismo romano, há uma certa imitação deste politeísmo. Isso cria uma confusão, pois as pessoas oram para vários santos como se fossem deuses, quando na religião judaica e na nossa religião cristã deve-se orar somente a Deus.
Então, nós tendemos ainda, assim como os povos antigos, a buscar o politeísmo. E existem ainda religiões politeístas em nosso mundo. E a segunda questão, a segunda modificação e revolução na história da religião, e que vai justamente dizer respeito ao texto ao qual lemos, é que Deus se sacrifica por nós, seres humanos. E é uma revolução justamente porque todas as religiões antigas eram religiões de sacrifício. Até mesmo o judaísmo, que tinha como único Deus o Deus Criador dos céus e da terra, era uma religião de sacrifício. Estes eram realizados no templo de Jerusalém. Nesse texto de Oséias que acabamos de ler, se fala de forma clara dos sacrifícios realizados a Deus. Já nesse tempo de Oséias, havia um desencontro entre a fidelidade a Deus, o amor a Deus, o seguimento aos seus mandamentos e os sacrifícios. Os sacrifícios tinham a finalidade de pedir o perdão a Deus e pedir bênçãos divinas para a vida, boas colheitas, que o rebanho fosse fértil. E, por sua vez, o povo de Deus deveria ser fiel a Deus, seguindo os seus ensinamentos na vida. Mas não era isto o que acontecia. Na sua vida, os israelitas se esqueciam de Deus, agiam de acordo com os seus próprios conceitos, sem perguntar pelos preceitos e mandamentos divinos. A vontade de Deus era relegada a último plano, deixada para trás, ignorada. Deus não queria sacrifícios de pessoas hipócritas e de um povo infiel. Por isso Deus decide mudar radicalmente toda essa estrutura religiosa, esta maneira das pessoas, de nós seres humanos, nos relacionarmos com Ele. Deus mesmo então vem ao mundo na pessoa de Jesus. E Jesus traz a modificação de alguns preceitos do Antigo Testamento e traz a grande modificação, revolução neste conceito religioso de sacrifício. Deus mesmo se sacrifica por nós, seres humanos. Jesus carrega sobre si os pecados da humanidade. Agora não é mais preciso fazer sacrifícios a Deus para pedir o perdão dos pecados, para pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Diz 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. E Hebreus capítulo 10, versículo 10 também diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Ou seja, não é mais preciso fazer sacrifícios a Deus para obter o perdão dos pecados. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 3, o versículo 24: por sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. E mesmo para que a terra dê o seu fruto, que o rebanho seja fértil, não é mais necessário sacrifícios. Vejam o que diz Mateus capítulo 4, os versículos 26 e 27. Um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado,
quer ele esteja dormindo, ela, a semente, brota e cresce, sem saber ele como isso acontece. E se formos pensar bem, até a terra dada por Deus é graça divina, presente dado para nós. Ou o ser humano fez algum sacrifício para pedir pela terra ou para pagar pela terra. O ser humano nem sequer existia quando a terra foi formada. Deus, por sua graça e por seu amor, primeiro criou as condições necessárias para que nós pudéssemos existir, sem exigir nada em troca. Simplesmente deu toda a terra para nós e não pediu nenhum sacrifício em troca. Pois bem, colocada essa contextualização do sacrifício e da não necessidade de fazer sacrifícios para Deus por nada, vamos à nossa realidade religiosa brasileira. E afirmo sem medo de errar que ainda vivemos pensando como nos tempos do Antigo Testamento. Ainda pensamos e agimos como se houvesse a necessidade de fazer sacrifícios a Deus para que Ele nos beneficie, para que Ele nos dê a sua graça. Vejamos as grandes correntes da religiosidade cristã brasileira. Primeiro, a religiosidade pentecostal. Essa religiosidade vai dizer que é necessário pagar o dízimo, pagar ao fazer um propósito para se alcançar a graça divina. E segundo, a religiosidade católica apostólica romana vai ter o mesmo tipo de pensamento de sacrifício, mas de uma forma inversa no procedimento. Primeiro, Deus precisa atender o meu pedido e depois eu pago a promessa, ou seja, eu faço o sacrifício para o qual eu me comprometi caso eu alcance a graça. Felizmente, na nossa igreja luterana, esse tipo de pensamento foi superado. Nós aprendemos da Sagrada Escritura que não é assim. E nossos pais nos ensinaram desde criança a confiar plenamente em Deus, sem querer fazer com Ele qualquer troca. Tu me dás a tua graça, Deus, e eu faço o sacrifício para te agradar. Deus nos ama e faz o melhor por nós simplesmente porque Ele nos ama, não é porque fazemos ou não sacrifícios a Ele para pagar aquilo que Ele nos dá. Assim, nós somos levados a confiar plenamente na graça divina e saber que esta graça nos é dada sem um pagamento em troca, sem um sacrifício que eu precise fazer para Deus. E eu termino as minhas palavras repetindo: a graça que Deus nos dá não é cobrada por Ele. Ele nos dá a sua graça simplesmente porque Ele nos ama. O que Ele pede é que, por gratidão por tudo que Ele fez por nós, me amem e me obedeçam. Não pede sacrifício, mas pede que sigamos os caminhos por Ele indicados,
não como um pagamento pela graça que Ele nos deu, mas para que, seguindo os seus caminhos, para que, seguindo os seus mandamentos, sendo fiéis a Ele, nós possamos viver felizes. E se todos seguissem os mandamentos divinos, obedecessem a Deus, amassem a Deus, nós não teríamos tantos problemas em nosso mundo. Assim, o amor a Deus, o seguimento aos seus mandamentos são também mais uma graça que Ele nos dá. Termino repetindo as palavras de Deus em Oséias: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Eu prefiro que meu povo me obedeça. Que assim possamos agir em nossa vida. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Meu Senhor, Tu me deste.
convido você a, junto comigo, fazer a confissão de fé de todos os cristãos no mundo todo, através das palavras do Credo Apostólico. E dizendo as palavras do Credo Apostólico, nós estamos dizendo hoje: Deus, obrigado por tua graça, obrigado por teu amor, obrigado que tu não exiges mais sacrifícios para pagar por este teu amor. Obrigado que tu nos dás tudo por tua graça. E por tudo nos dares por tua graça, nós confiamos plenamente a nossa vida às tuas mãos, pois nós confiamos em ti. Por isso, juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E antes da oração que iremos fazer, e o Pai Nosso, eu gostaria de pedir a cada um que está nos assistindo que continue a nos auxiliar financeiramente para que possamos terminar o restauro da torre do nosso templo, conforme as fotos que vocês estão vendo ao lado. Os andaimes agora foram colocados até o topo da torre. Agora começa a obra, o trabalho dos demais profissionais para lavar, restaurar e depois pintar a torre. E para que nós possamos honrar os compromissos financeiros que advêm justamente desse trabalho de restauro, nós precisamos da sua ajuda. A nossa comunidade não tem auxílio de nenhuma outra entidade ou do governo para fazer este restauro. Estamos financiando nós mesmos, pagando nós mesmos o restauro da torre. Auxilie, o QR Code, a chave Pix está aqui ao lado. Precisamos de você para o restauro, para que a igreja possa continuar aberta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, quando nós ouvimos as palavras de Oséias, quando nós ouvimos as demais palavras da Sagrada Escritura que lemos em nossa reflexão sobre o texto de Oséias, nós vemos o quanto tu nos amas e que Deus gracioso tu és. Tu nos dás tudo simplesmente por tua graça, porque tu amas a humanidade. Tu nos dás tudo o que precisamos para viver nesta vida aqui na terra. Criaste a terra e todas as condições necessárias para o nosso sustento antes mesmo de nós existirmos. E não exigiste nenhum pagamento, nenhum sacrifício. Com Jesus Cristo também mostrastes isto. Tu é que te sacrificastes por nós, seres humanos, para nos dar a salvação eterna. Nós não precisamos mais pagar por nossos pecados, porque Cristo já pagou por eles, carregando-os sob o seu corpo no madeiro. E assim nós te agradecemos, ó Deus. Ajuda-nos a permanecer fiéis
a Ti, a amar a Ti de todo o teu coração, a seguir os Teus mandamentos e ensinamentos. Mandamentos e ensinamentos que também são graça Tua para nós, pois se nós os seguirmos, a nossa vida aqui na terra será feliz. A vida aqui na terra pode ser muito boa, se a humanidade seguir os Teus ensinamentos e não se desviar por caminhos errados, como tantas vezes faz. Deus, ajuda-nos a Te amar de todo o coração e a andar no caminho que é do Teu agrado. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e pedimos. Ele que ensinou os cristãos do mundo todo a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim eu peço, finalizando a nossa celebração, que a bênção de Deus venha sobre cada um. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado. A paz do Senhor, aqui, amém, a todos alcançará. A paz do Senhor, aqui, amém, a todos alcançará.